A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, Ministério Geração de Davi. Hoje a gente vai dar continuidade à reflexão que estamos fazendo no livro de Efésios. Hoje faremos a leitura e a reflexão no capítulo 3. A partir desse vídeo, a gente vai fazer a reflexão dos capítulos inteiros e não mais as metades dos capítulos separados por cada vídeo, a fim de que a gente consiga cumprir o prazo que foi estabelecido para esses 21 dias de propósito. Então vamos à leitura da Santa Palavra de Deus. Capítulo 3 do livro de Efésios diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E ele segue para o versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome da família tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa segunda parte do livro de Efésios, no capítulo 13, é uma oração muito bela, e todas as vezes que eu a leio, eu tento fazê-la de forma como que se estivesse orando-a, porque é uma das orações mais lindas que eu já vi Paulo fazer e ser registrada. Mas vamos ao início deste capítulo. Paulo, no início desse capítulo 3, ele já inicia dizendo-se prisioneiro. Paulo, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Que causa? Que causa é essa que Paulo, pelo qual ele está preso? Por quê? Que causa é essa que Paulo tanto descreve aqui no início desse capítulo? No capítulo 1, Paulo descreve a grandeza e a riqueza da salvação. Ele relata sobre o propósito e o chamado da igreja. No capítulo 2, ele descreve para que esse propósito se estabeleceu sobre a igreja, a forma que Deus nos resgatou para que esse propósito se cumprisse. Deus nos resgatou das garras da morte, das garras do diabo, das garras do pecado. E Paulo vai descrever no capítulo 1 o propósito, a riqueza e a grandeza desta missão e deste propósito. No capítulo 2 ele vai dizer de onde nós fomos tirados para que Deus cumprisse esse propósito. E no capítulo 3 ele começa a delinear a concretização desse chamado e desse plano de salvação. De início, ele já nos dá uma lição de perspectiva. Veja só, ele descreve: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. A verdade, a realidade não era essa. A realidade era Paulo prisioneiro de Roma.
Paulo era prisioneiro com cárceres romanos, com leis romanas e esperando um julgamento possível de morte por leis e por causas romanas. Entenda que Paulo está sob um aprisionamento do governo romano, de uma legislação romana. A realidade era que Paulo era prisioneiro de Roma, e não prisioneiro na causa que ele se descreve. Mas por que Paulo se comporta dessa forma? Paulo não reconhece a autoridade de Roma sobre a história que ele está vivendo. Ele sabe o motivo de estar ali. Naquele aprisionamento, ele está porque cumpriu a vontade do Senhor, porque cumpriu o ide do Senhor. Ele foi falsamente acusado de levar um não-judeu para dentro do templo. E Paulo estava ali para pregar o evangelho em Jerusalém. Havia muitos gentios ali em Jerusalém, e Paulo, como ele mesmo já afirmou na leitura desse capítulo 3 que fizemos, Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado, e a ele foi concedido a graça e o mistério de revelar a eles o evangelho aos gentios. Tanto que ele descreve: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu estou preso por amor de vós. Mas ele não reconhece o cárcere de Roma como o dominante da sua vida, como o decretante do final da sua história. Ele diz: eu estou preso por causa de Cristo Jesus. Ele é a causa do qual eu me levanto, ele é a causa do qual eu vou pregar o evangelho, ele é a causa pelo qual eu não desisto, ele é a causa pelo qual eu não desfaleço. E isso nos dá uma lição tremenda, isso nos dá uma lição poderosa de vida, isso nos dá uma lição de como nós devemos nos portar todas as vezes que a esperança quiser se esvair dos nossos dias, quiser se esvair das nossas vidas. Nós devemos nos lembrar de quem comanda, de quem coordena a nossa vida, de quem direciona, o Espírito Santo como o penhor da graça que está conosco, morando em nós. Nós sendo a habitação desse Espírito, nós temos que ter a ciência enquanto crentes, enquanto cristãos, de que o Senhor direciona os nossos dias, de que o Senhor coordena a nossa vida. E Paulo vem nos dar uma lição a respeito da perspectiva. É interessante que nós tenhamos essa perspectiva muito bem afinada, muito bem delimitada, porque senão todos os vales e todas as provações que enfrentarmos, eles irão nos engolir na depressão, eles irão nos tragar na solidão, no desespero, na angústia, como se nós andássemos desgarrados. Lá no final do capítulo 2, ele vem nos alertar que não estamos mais sozinhos e desgarrados como estrangeiros. Ele fala que agora nós somos participantes desta família. No capítulo 3, ele reforça com o exemplo da sua própria vida. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. A perspectiva muda muito. De acordo com a sua perspectiva, você vai ter um nível de incentivo a si mesmo. Segundo a sua perspectiva de vida, você vai ter um acordar diferente. Segundo o seu nível e o seu direcionamento e a sua perspectiva, você vai ter um comportamento diante das pessoas de forma diferente. Há outro personagem na Bíblia que nos ensina a respeito dessa perspectiva e como é bom ter a perspectiva correta em Deus diante dos problemas. E essa pessoa é Jó. Jó nos dá essa lição porque o inimigo recebeu a permissão de causar-lhe mal, de tocar em tudo o que ele tinha, nos seus bens, nos seus filhos, na sua família, na sua saúde. Porém, a vida, Deus não permitiu que o inimigo assim tocasse. E Jó não atribuiu a nenhuma hierarquia demoníaca o controle da sua vida. Ele atribuiu a Deus. Ele não reconheceu sobre ele nenhuma ação do diabo. Sobre a sua história, sobre a sua vida, não impera a vontade do diabo, de Satanás. Impera o poder e a mão do Senhor. Nós, crentes, devemos nos lembrar e ter em nós os exemplos de Jó e de Paulo. Quando se trata de perspectiva, Jó não reconheceu nenhuma hierarquia demoníaca sobre a vida dele, sobre a história dele. Se foi Deus quem me deu, foi Ele quem tirou, e a Ele seja a glória. Nós não vivemos sobre a tutela de Satanás. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas a nossa história está sobre a direção do Senhor. Estamos cobertos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter isso em mente, porque Deus não divide o controle da nossa vida com ninguém.
Deus não divide o controle da nossa vida com o inimigo. O controle é dele, porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. E todas as coisas que acontecem são para glorificar o nome do Senhor. O fim dos acontecimentos na nossa vida, a nossa vida, é para a glorificação do nome do Senhor. Por isso é interessante que a gente se atente a esses assuntos, porque quando as provações, as atribulações que vêm sobre a nossa vida chegarem, não atribua nenhum crédito ao diabo. Porque o fim dessa glorificação será glória, será honra e será louvor ao Senhor. Na sua vida, quem impera é a vontade do Senhor, por causa de Cristo Jesus e por causa do amor pelo chamado que Ele te deu. Paulo vem nos relatando isso logo no início do capítulo 3. E em seguida, Paulo vai nos relatar sobre um mistério. Ele vai dizer o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E ele vai dizer: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. No capítulo 1 e no capítulo 2 ele se refere. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. A palavra mistério no português, ela tem uma conotação de que nos faz e nos leva a entender que é algo obscuro, algo oculto, algo escondido, algo que não é conhecido. Mas para a língua original do Novo Testamento, a palavra mistério tem um significado diferente. Ela fala de algo que estava coberto e foi revelado. Mistério não é algo que está escondido. Mistério é algo que estava escondido e foi revelado, algo que estava coberto com um véu. E agora foi levado a se conhecer. Que mistério é esse? Ele vai deixar muito claro nos versículos seguintes que o mistério tratava-se a respeito dos gentios. Ele diz que os gentios são co-herdeiros e membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa de salvação de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por que isso é um mistério? Às vezes, quando a gente lê essa parte, a gente fala, isso não é um mistério. A verdade, isso é muito conhecido. É conhecido nos nossos dias por causa do evangelho que foi pregado pela igreja primitiva. Por causa de Paulo, apóstolo dos gentios, e todos os outros apóstolos que pregaram o evangelho conforme a orientação de Cristo Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aos quatro cantos da terra, a todas as nações. Por conta deste propósito cumprido, hoje nós temos a ciência de que os gentios são coparticipantes, são membros do corpo de Cristo e eles participam coerdeiramente da promessa do Senhor Jesus. Mas essa noção para o povo em Éfeso ainda não era algo realmente real, não era algo que se conseguia ver na prática. Esse mistério que Paulo se refere, que estava oculto em Deus, não era nem conhecido dos anjos. E há fundamentação bíblica para entender o porquê que a revelação desse mistério era algo tão impactante para aquela época. Ele diz assim, para que pela igreja, ele fala assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus. Somente a Trindade sabia que desde lá do início, o Senhor estava concretizando a revelação da graça que realmente acontece com a vinda de Jesus Cristo em carne na terra. Esse propósito, esse mistério foi revelado em Jesus Cristo para ser cumprido através da igreja. É outro ponto extremamente importante para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Na verdade, há duas revelações desse mistério. Há dois pontos sobre esse mistério revelado que eu preciso destacar com vocês. Jesus Cristo é o primeiro ponto desse mistério que foi revelado. Por quê? Porque os judeus aguardavam Jesus Cristo. Os judeus viviam sobre a promessa, gerações e gerações passavam e eles ansiavam, eles esperavam a promessa do Redentor, do Salvador, do Messias, que viria para resgatar o povo e trazer de volta para o reino de Deus. Jesus Cristo veio para cumprir todas as leis e para viver todas as profecias. Mas ele foi aquele pelo qual está escrito, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele veio revelando o Deus Pai, que a tradição judaica tanto necessitava.
tanto necessitava se aproximar. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é Deus. E ele veio em carne. Então Jesus é o primeiro ponto desse mistério que Paulo está dizendo ao povo em Éfeso, tanto a judeus como a gentios. Que ele é a revelação de toda a proximidade que o povo estava precisando ter com o Senhor, com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles deviam trilhar por Jesus para se voltar ao Senhor. Lembre-se que depois do cativeiro, nesses 400 anos de silêncio, depois que eles voltaram para a terra de Israel, reconstruíram o templo, não houve profetas. Não há um hiato, não há um registro da voz de Deus sendo propagada para o povo. Há 400 anos de silêncio, os teólogos dizem, e que nesses 400 anos de silêncio, não havia voz do Senhor sobre eles. Por isso, a chegada de Cristo Jesus, a chegada do Messias, apesar dele não ser reconhecido pelos judeus, não de forma totalizada, eu digo aqui, mas a ponto de ser crucificado para cumprir o que se havia escrito sobre ele, a chegada do Messias, a chegada de Jesus é o primeiro ponto deste mistério que estava sendo aguardado por muito tempo. O segundo mistério de toda essa revelação que Paulo recebeu é a igreja. Não existia igreja, o que existiam eram judeus, hebreus, né, na verdade, que tinham um relacionamento com Deus. Eles foram chamados lá na linhagem em Abraão para se tornar um grande povo. Sobre Abraão foi colocado a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas e que o povo de Israel deveria ser o exemplo, deveria ser a luz que iluminaria todas as outras nações para que elas conhecessem o Senhor. O segundo mistério revelado aqui é que não existe mais um povo que conhece o Senhor e as outras nações não conhecem. Agora existe a igreja. E por que isso é um mistério? Porque a igreja é a junção dos judeus e dos gentios. Nós, gentios, essa junção é a igreja, como co-herdeiros, membro do corpo de Cristo e co-participante das promessas. Agora esse mistério está absolutamente claro. Era necessário que esse mistério fosse revelado de forma impactante para os judeus, para que eles compreendessem e parassem de desprezar os gentios, porque a ordem que Cristo deu foi para que o evangelho fosse pregado a toda a criatura, nos quatro cantos da terra, a todas as nações. Por que esse mistério agora ficou claramente revelado? Esse mistério ficou claramente revelado porque desde o Antigo Testamento havia-se uma prenunciação da graça. Desse mistério que seria concretizado aqui na época de Paulo. Como que havia essa prenunciação? Abraão. Lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, quer dizer todas. Em ti serão benditas só os judeus. Em ti serão benditos somente os israelitas. Em ti serão benditos somente os hebreus da terra. Não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa abarcava gerações e futuros e gerações futuras. Eu e você, a sua casa e a sua família estão abraçados por essa promessa. Essa é a prenunciação da graça que existe lá no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, no Salmo 2, ele é descrito nesse livro dos Salmos como o herdeiro das nações. É mais uma identificação da prenunciação dessa graça. As nações são herança do Senhor Jesus. Por qual meio, por qual método? Pelo método da salvação. Porque senão pelo método da salvação, todas as coisas já são dele, já pertencem a ele. Mas pelo método da salvação, pelo meio e pelo caminho da cruz, todas as nações seriam dele por herança. Mais uma prenunciação da graça. Deus chamou Israel para ser luz nas nações. Todos esses caminhos eram prenunciações da graça. E Paulo estava dizendo para eles, estava oculto em outras gerações, mas foi dado a conhecer agora aos apóstolos e os profetas no Espírito Santo. Estava oculto todo esse tempo, diante dos seus olhos e aos seus corações não havia descido essa informação e o poder da revelação desse mistério. Mas Paulo está dizendo, mas agora foi revelado aos profetas do Espírito e aos apóstolos.
E por isso eles pregavam veementemente e com muita ênfase esta palavra, porque isso era impactante para a época. Vocês não mais sozinhos podem adorar o Senhor na sua crucificação, quando veio do céu em carne, morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue. Ele abriu o caminho, ele abriu o acesso, ele se fez o caminho, porque ele é o caminho, ele é a porta, ele é a vida. Só há entrada, só há como passar por ele. A sociedade da época não estava vivendo assim. Por isso Paulo teve a necessidade de enfatizar. Eles não viviam como quem se compreendia a fala que estava escrita. Eles viviam sobre o método separatista antigo. Por exemplo, Paulo estava preso, eu já falei sobre a falsa acusação de levar um não-judeu ao templo. O templo construído, ele tinha acesso para judeus, o templo em Jerusalém. Ele tinha uma área para gentios e uma área para mulheres, totalmente separado. Os gentios, eles ficavam bem do lado de fora. Eles não tinham acesso ao Deus dos judeus. Os gentios não tinham acesso ao poder de Deus. Os gentios não tinham acesso, como Deus havia predito para Israel ser exemplo e luz, a este Deus. Jesus Cristo veio e abriu o caminho todo para que os gentios pudessem ter acesso. E por isso a revelação é tão impactante para a época, porque eles viviam a religião judaica. Ela não é uma religião só, ela é uma cultura. Então, desde pequeno, todos são orientados e são ensinados a respeito desses métodos separatistas. Na época era assim. E é muito impactante você crescer e ter a noção de que o gentio não precisa mais ficar da porta para fora. É muito impactante você crescer e entender que houve um homem na terra que é filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e por causa do sacrifício dele, todos nós agora somos perdoados, porque a necessidade de suprir o perdão foi satisfeita em Deus através de Jesus Cristo, e agora eu posso entrar. Eu não preciso mais ficar do lado de fora da graça. Eu não preciso mais ficar aquém da visão e do poder do Senhor. Isso é uma revelação tremenda. Isso é um mistério tremendo. Então você sai da pequenez da revelação do mistério que você acha que você compreende. E quando você estuda o contexto histórico da época, você entende que a revelação era tremenda e gloriosa. Porque antes excluídos, agora coparticipantes. Antes estrangeiros, agora membros de um corpo, membros de uma família. Antes sem herança, antes sem um pai, agora co-herdeiros de uma promessa. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, isso é impactante, porque o véu foi rasgado, o acesso é para todos e a separação está findada. Nós temos acesso à presença de Deus. Agora os gentios e os judeus formam um novo povo. Esse é o contexto da revelação desse grande mistério, descrito aqui nos versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse é o contexto desse grande mistério. Agora judeus e gentios formam um novo povo, o povo do Senhor, a saber, a igreja. E esse é o mistério que fora revelado a Paulo. Havia sido oculto por gerações, estava oculto em Deus, nem sequer os anjos sabiam. E foi concretizado em Cristo Jesus e revelado a todos a que viviam naquela época. A partir do versículo 7, vamos dar prosseguimento. A partir do versículo 7 ao 13, Paulo vai falar do comissionamento para quem recebeu esse ministério, para quem recebeu a revelação desse mistério. A igreja seria o vínculo da propagação desse mistério. Se eu fosse intitular este mistério com algum tema, com algum título, esse mistério se chamaria a graça. Porque a graça é um favor imerecido. Por mais que fosse injusto que eu, gentio, estivesse do lado de fora do templo e não pudesse ter acesso ao Senhor que os judeus conheciam, eu não merecia, porque eu não vivia de acordo com os preceitos e a lei que Deus havia estabelecido por Moisés. Então a graça veio como um favor imerecido a mim.
Então, intitulando o mistério, que mistério é esse? A graça. A igreja seria o veículo da propagação da graça. Vamos aos versículos 9 e 10. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Que mistério? A graça, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja é o veículo, a igreja é o canal para que o mundo conheça a Jesus, a sua vida. Você é a igreja. O Espírito Santo habita dentro de você. Então é necessário que compreendamos a responsabilidade que temos ao receber a revelação desse ministério. Em todos os meus dias, em todas as minhas atitudes, eu preciso transparecer a graça de Cristo Jesus, essa maravilhosa graça. Mas como é que nós podemos fazer isso? Paulo também nos dá uma orientação de como a igreja faz isso, versículos 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Quem dá condição à igreja? Jesus e o seu poder. Nele nós depositamos a nossa confiança e nele podemos ter ousadia de ser a igreja. A igreja que, mais uma vez, eu repito o que eu falei lá no primeiro vídeo introdutório. Quando é descrito na Bíblia que as portas do inferno, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela, a igreja, não significa que as portas vêm batalhar conosco. Porta é instrumento de proteção. Ela está parada e tem alguém atrás se protegendo. Quem avança é a igreja. E para avançar, a igreja precisa desse poder, o poder de Cristo Jesus. E só conseguimos avançar com poder. Paulo descreve, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, em Cristo Jesus. Vem de Cristo Jesus. O poder que a igreja tem vem de Cristo Jesus. A igreja precisa de poder para concretizar toda a propagação dessa graça. O grande mistério revelado sem poder não avança. A igreja sem poder não avança. Não adianta ter um ministério de louvor maravilhoso, ter pastores que são formados em X e Y cursos e ter a formação científica. Se não tiver poder, não adianta, todas essas coisas são louváveis e é necessário que tenhamos o melhor ministério de louvor, os melhores instrumentos, tudo para o nosso Deus deve ser feito com o melhor que podemos fazer, da melhor forma que podemos fazer, com a nossa melhor roupa, com a nossa melhor postura, com a nossa melhor voz, o nosso melhor preparo. Mas sem o poder, ficamos somente no melhor que o humano pode fazer. E Paulo não está dizendo que é com o nosso melhor ou com o nosso esforço. A gente se esforça para ser melhor todos os dias, mas sem poder a igreja não avança. Sem poder não tem batismo, sem poder não tem cura, sem poder não tem revelação, sem poder não tem salvação, sem poder não tem libertação, sem poder não há restauração de vidas. Paulo vai explicando isso na sequência dos versículos 14, 15 e 16. Na sua oração que ele faz agora, ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo vai orando nessa segunda vez, pedindo a Deus capacitação à igreja. É interessante que a gente perceba e analise que lá na primeira oração de Paulo, no capítulo 1, ele pede para que a igreja tenha conhecimento da riqueza e da grandeza da salvação. E ele vai pedindo para que a gente conheça a obra pelo qual a gente foi chamado. Mas aqui, no capítulo 3, nessa segunda oração, Paulo está pedindo capacitação. Paulo está pedindo poder para agir. Nos primeiros capítulos, na oração e no pedido de Paulo, Paulo pede para que nós consigamos compreender o que temos. Neste capítulo e nessa oração, Paulo pede para que nós consigamos compreender o que somos. Nós precisamos entender que somos a igreja e precisamos agir com poder mediante tudo que o Senhor nos ordenou. Nessa parte, o poder de Deus é investido na igreja para realizar este comissionamento. Nos versículos seguintes do capítulo 3,
Paulo, já nos versículos finais, eu quero destacar um último versículo, que é o versículo 18. Todo esse processo em que Paulo está concretizando para que você foi chamado, de onde você foi tirado e qual é a finalidade, qual é o resultado final desse chamamento, eu quero destacar o versículo 18 para falar um pouco sobre Paulo. O versículo 18 diz o seguinte: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Paulo está falando aqui de dimensões, de magnitude, de compreensão de tamanho, de compreensão do que aquilo ocupa no espaço. E ele está falando do amor de Deus. Paulo, que antes era o perseguidor, Paulo, que antes era o algoz da igreja primitiva, Paulo, que antes era aquele que pregava tudo menos o amor, Paulo, que antes era aquele que fazia atrocidades com a igreja, Paulo, que foi o que consentiu na morte de Estevão. Este Paulo foi transformado de uma maneira tal pela graça do Senhor Jesus, que ele veio dizer: vocês precisam compreender o tamanho, a grandeza, a dimensão desse amor. Paulo foi transformado pela dimensão do amor de Jesus Cristo, e o amor do Senhor causa isso em nós. Nós entendemos que nós não merecemos, nós entendemos que nós precisamos tanto, e ele foi nos concedido na cruz do Calvário. Paulo, que era o perseguidor, Paulo agora prega o amor maior de todos. Aquele que pedia cartas para levar presos homens e mulheres por conta do evangelho. É aquele que está preso por conta do mesmo evangelho, pregando o amor. Pregando o amor de Deus. Essa revelação é maravilhosa, é grandiosa. A gente não deve se esquecer da capacidade e do poder que o amor de Deus tem em nossas vidas, para resgate daqueles que não se sentem mais amados, para resgate daquelas almas que não se sentem mais quistas pelas pessoas. O Senhor te quer. O Senhor sempre te quis. O Senhor veio para te salvar. Ele veio para te libertar. Você tem um propósito a cumprir nesta vida, neste reino. E existe uma tarefa para você. Uma tarefa em amor. O Senhor te quer. O amor de Deus te chama para que você compreenda qual a força, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mergulha nesse amor. Eu finalizo aqui, em nome de Jesus, a nossa reflexão sobre o capítulo 13. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Que o amor de Deus invada a sua casa, o seu lar, a sua vida. Que a graça do Senhor alcance você, alcance os seus familiares, alcance todas as pessoas que você tem colocado em oração diante do Senhor. Fique na paz de Deus.